Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui à Nova Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre teclas de atalho. Vamos lá? Acompanha comigo aí na tela. Teclas de atalho, galera. Então, antes de mais nada, eu deixo para vocês aí meus contatos interativos. Qualquer dúvida que você tiver a respeito do conteúdo de informática, basta me procurar em qualquer um dos canais. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, @FabioWaus. E se você quer conhecer um pouquinho mais de como que é a minha didática como professor de informática, se inscreva no meu canal no YouTube, Fábio Augusto Informática. Deixo também aí o meu número de WhatsApp para sugestões, dúvidas, elogios, né? Basta mandar a mensagem para mim que eu vou ter o maior prazer em responder. Beleza? Então, galerinha, olha só. Como que a gente faz para estudar teclas de atalho? Uma das formas mais eficientes de se estudar informática através de teclas de atalho, colocar a tecla de atalho em ação. É isso aí, você vai ter que praticar a tecla de atalho para que você tenha a referência visual. A referência visual faz com que você grave o que acontece quando você aperta aquela tecla de atalho, né? Então, tentar memorizar a tecla de atalho não é uma das formas eficientes de estudo. Primeiro, porque aquilo que se decora se esquece, né? E o pior, se você não coloca em ação, se você não coloca em prática, o seu cérebro descarta aquela informação porque é algo que você não usa, né? Então, para ter uma eficiência maior de estudo em teclas de atalho, o que a gente pode fazer? Pesquisar questões de teclas de atalho na internet e, através dessas questões, você aplicar a tecla de atalho que foi cobrada na questão, onde você vai ter ali um enredo, né? Ou seja, um exemplo de questão de prova, como pode ser cobrado, e a aplicação da tecla de atalho em si para que você tenha referência visual. E aí você vai associar aquele enredo, que seria o enunciado da questão, à tecla de atalho, e aí, vendo o que acontece, fica mais fácil de absorver. Aí você não está decorando. O que você está fazendo? Você está aprendendo. E nessa aula eu trouxe para você exatamente a aplicação da aula em si através de questões. Então eu vou ter a questão e a gente vai analisar a tecla de atalho e também colocá-la em prática para que você possa ver o que acontece, ter a referência visual. Mas já digo, é extremamente importante que você aplique a tecla de atalho para que você tenha ali na sua tela, né, no seu computador, a referência visual. Beleza? Então, vamos lá. Acompanhe comigo aqui, então, já a primeira questão de tecla de atalho que eu separei. Então, tá ali, ó. Qual atalho de tecla do Windows 10 possibilita abrir a janela do gerenciador de tarefas do Windows? A alternativa A está trazendo Alt ESC. A alternativa B está trazendo Alt Shift ESC. A alternativa C está trazendo Ctrl Shift ESC. A alternativa D está trazendo Ctrl Alt Tab. E a alternativa E, Ctrl Alt ESC. Então, o que acontece aqui, galerinha? A primeira coisa que a gente tem que analisar nesse tipo de questão é a aplicação da tecla de atalho em si, tá? Então, por exemplo, se eu utilizo o Alt ESC, o Alt ESC, quando você aplicar aí no seu computador, ele vai trazer, sabe o quê? Olha só, Alt ESC. Alt ESC, ele não faz ali no caso a, ele vai rodar, né, entre as janelas abertas. É como se fosse um Alt Tab, só que ao invés de ele mostrar, ele já vai fazendo a alternância entre as janelas, certo? Então, essa alternância ela pode acontecer. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês o seguinte, ó. Vou capturar a minha tela aqui, tá? E aí você vai ver o que acontece
nessas alternâncias. Então, olha só. Você vai vir para cá, olha lá. Então, Alt ESC, olha o que acontece, ó, ele fica fazendo ali, no caso, uma alternância entre as janelas que a gente tem. Tá vendo só? Então, essa é a característica do Alt ESC. Agora, Alt Shift ESC. Ó. Alt Shift ESC. Olha o que ele faz. Praticamente a mesma coisa, tá? Alt Shift ESC. Agora, Ctrl Shift ESC. Olha o que ele faz. Aí ele abre o gerenciador de tarefas. Então, aqui no gerenciador de tarefas, ele vai trazer para a gente a possibilidade de fazer o acesso a ele. Ah, professor, mas eu já apertei o Ctrl Alt Del para abrir o gerenciador de tarefas. Não, isso não aconteceu. Quando você apertou aí no caso, né, o Ctrl Alt Del, o Ctrl Alt Del, galera, ele traz para você aquela tela azul que permite você bloquear o computador, trocar o usuário e, claro, acessar o gerenciador de tarefas. Então, o Ctrl Alt Del, ele possibilita a escolha do gerenciador de tarefas como uma ação. Ele não abre o gerenciador de tarefas. Já o Ctrl Shift S, que a gente acabou de apertar, você viu, ele trouxe o gerenciador de tarefas em si. Agora veja que interessante o Ctrl Alt Tab, tá? Vou fechar aqui o gerenciador de tarefas e aí você vai ver, Ctrl Alt Tab. Veja que interessante o que é o Ctrl Alt Tab. Você sabe que o Alt Tab ele vai trazer a mesma tela que você está vendo aqui, né, atrás de mim. O Alt Tab permite que você possa, no caso, né, alternar entre as janelas que está aberta. Mas se você quiser ter um controle sobre essas janelas, podendo utilizar as setas direcionais do teclado para escolher qual a janela que você quer abrir, você utiliza o Ctrl Alt Tab. Então você está vendo que ele não saiu da tela. E eu estou aqui com as minhas duas mãos. Ó. Eu não estou com o Alt Tab pressionado. Quando eu fico com o Alt Tab pressionado, você fica com essa tela ali. Ó, tá? Agora, Ctrl Alt Tab, ele já traz ali a informação de todas as janelas abertas. E aí você, com a seta direcional, ó, tá vendo aqui? Ele vai fazer uma moldura na janela que eu vou escolher para ficar aberta, né? Escolhi a janela, beleza. Dou Enter, ele já vai trazer a janela ali para mim. Tá certo? E o Ctrl Alt ESC, professor, o que que faz? Vamos lá. Ctrl Alt ESC. Olha lá. Mesma coisa que o Alt ESC, mesma coisa que o Alt Shift ESC, então praticamente ele ignora, tanto faz você usar o Ctrl ou você usar o Shift, ele faz a mesma coisa que o Alt ESC, tá? Agora, se fosse Ctrl ESC, aí ele abre o iniciar, tá vendo só? Ele está trazendo aí o iniciar no meu Windows, né? Então, você viu que o Windows, agora sendo 11, ele vai trazer ali o iniciar no meio da tela. Beleza? Então, ficou fácil agora da gente descobrir qual é a alternativa correta. Trata-se da alternativa C, né, galera? Então, a alternativa C é a nossa alternativa correta. Vamos lá colocar, então, a resposta. Então, olha lá. Resposta alternativa C, beleza? Agora, uma das teclas de atalho que a gente tem que ficar atento é a tecla de atalho que utiliza o que a gente chama de tecla Windows ou WinKey, né, que é justamente essa tecla que fica aí presente no nosso computador. A combinação dessa tecla com outras teclas no nosso computador pode trazer ali uma série de ações, né, que você pode utilizar. Por exemplo, quando você utiliza a tecla Windows, né, que é essa daí, mais a tecla Tab no Windows 7, você ia ter esta informação, né? Ele ia trazer o que a gente chama de flip, né? Flip 3D, onde as janelas elas poderiam ser ali no caso alternadas através desse efeito 3D, né?
Hoje, no Windows 11, você não tem esse efeito 3D mais, né? Então, quando você usa o Windows Tab, ele vai trazer para você outra forma de trabalho, né? Então, ele vai mostrar as janelas que estão ativas para você, né? Desta forma, né? Então, quando dá o Windows Tab, ele vai trazer esta característica aqui para você. Então, deixa eu mostrar aqui para você como que funciona isso. Então, quando a gente tem a presença do Windows Tab, ele vai trazer assim. Beleza? Você está acompanhando aí na sua tela exatamente essa característica. Então, ele está mostrando ali as janelas abertas. Lá embaixo, ele está mostrando a possibilidade de trabalhar com uma nova área de trabalho. É o que a gente chama de visão de tarefas, né? Aqui no caso, ele traz exibição de tarefa na questão de utilização do Windows 11, né? Mas no Windows 10 é chamado de visão de tarefas. Então, ele mostra as tarefas e traz ali a possibilidade de trabalhar com as múltiplas áreas de trabalho. Beleza? Então, voltando para cá, aí você vê que nós temos a presença aí da tecla Windows em algumas situações. Belezinha? Então, muito bem. Numa questão aqui, ó, envolveu exatamente a tecla que a gente aprendeu. Olha só. No Windows 7, em sua configuração padrão, pode-se alternar entre a janela ou os programas que sejam abertos por meio do pressionamento da combinação de teclas Alt-Tab, Win-Key ESC, Ctrl-Tab, Win-Key Ctrl ou Ctrl-ESC. Olha lá. Então a gente já sabe, essa questão aqui é bem tranquila, mas é importante saber que quando a gente fala de alternar ou criar ali, por exemplo, uma rotatividade entre as janelas abertas, né? Nós utilizamos o Alt Tab. O Alt Tab, ele vai trazer para você a possibilidade de alternar entre as janelas, né? Porque aí quando você volta, ele vai trazer para você, né, o seguinte, olha lá. Então, ó, Alt Tab, aí ele mostra para você as janelas que estão. Eu estou segurando ali no caso o Alt. Se eu soltar, ele volta a exibir a janela. É diferente do Ctrl Alt Tab, que eu soltei e ele continuou com aquela informação, né, mostrando todas as janelas abertas. Quando eu faço o uso do Windows, né, WinKey mais o ESC, então o WinKey ESC, aqui, ó, ele vai, só o ESC, ele sai da apresentação, não é isso? Então, não é o caso que eu quero fazer aqui neste momento, beleza? Então, quando isso acontece, apertei só o ESC, eu estou dentro de uma apresentação do PowerPoint, ele vai sair. Agora, o Ctrl Tab. Ctrl Tab, ele não faz nenhuma função aqui, ó, dentro do Windows. Windows Ctrl também não faz nenhuma função. E o Ctrl ESC, aí você já sabe que ele abre o iniciar. Beleza? Neste caso, fica bem tranquilo acertar a alternativa correta, que é a alternativa, no caso A, né, que é o Alt Tab. Belezinha? Agora, vamos para mais uma questão que envolve tecla de atalho daquilo que a gente comentou. Observe a seguinte tela do Windows 7 para percorrer os botões da barra de tarefas usando o Aeroflip 3D. Alternando entre as janelas abertas, deve-se pressionar as teclas. Aí você está vendo a imagem ali. Alt Tab, Ctrl Tab, Ctrl Tab. Logotipo do Windows, Ctrl Alt, né? Ctrl Tab. Logotipo do Windows mais P, logotipo do Windows mais Tab. Então, a gente já sabe que não é o Alt Tab, né? A gente já pode, aqui no caso, né, riscar, né? Dar o xizinho aqui, não pode ser S. Ctrl Alt, ele não vai fazer absolutamente nada. Ctrl Tab, ele também não vai fazer absolutamente nada. Windows P, e é importante a gente conhecer como é que funciona
essa aplicação, né? Então, por exemplo, aqui, Windows P. Olha lá o que ele abre aqui para a gente. Ele abre a janela de projeção, né? Então, ele vai trazer ali para você a opção entre escolher tela do computador somente, duplicar, estender ou a segunda tela, né? Você que tem o Windows 10, apertou o Windows P, ele vai trazer essa característica, certo? Como a questão faz referência ao Windows 7, você está vendo aqui, né, na questão, está fazendo referência ao Windows 7, a gente já sabe aí, no caso, que ele abre o Flip 3D, né? Opa, deixa eu voltar aqui, ó. Ele abre o Flip 3D. E aí, quando isso acontece, ele traz para a gente essa tela aí no Windows 7. Mas no Windows 10 ou no Windows 11, ele abre a visão de tarefas, que vai trazer aquela característica lá de trazer as janelas desta forma, tá? Esse Flip 3D ele foi aposentado, né? Então, o Flip 3D não existe mais nas versões atuais do Windows, beleza? No Windows 7 existia, mas no Windows 10 não mais. Beleza? Muito bem. Vamos a mais uma questão que eu separei aqui para você, ó. O Windows 10 em português possui suporte a áreas de trabalho virtuais, de forma que possam separar recursos abertos em diferentes áreas de trabalho. Para conseguir uma visão geral das áreas de trabalhos abertas e ter acesso aos recursos para adicionar novas áreas de trabalho e remover as existentes, pressiona-se a combinação de teclas. Ele traz lá Windows Tab, Alt W, Ctrl Windows, Alt Windows ou Ctrl Tab. Então você já está vendo que existe uma frequência em fazer o uso dessas teclas que não faz nada, né? Ctrl Windows, Alt Windows, Ctrl Tab não vai fazer nada, né? Alt W faz alguma coisa, gente? Alt W também não faz absolutamente nada. Então sobrou para a gente o Windows Tab que a gente já aplicou, tá? Então, trata-se do que isso que nós estamos vendo? Trata-se de questões que envolvem teclas de atalho e que, através da aplicação da tecla de atalho, eu vendo o que acontece, fica muito mais simples de absorver o conteúdo. E nas alternativas que tem outras teclas de atalho, também é importante que você pratique, que você coloque em prática aquela tecla de atalho, que você vai ver que ela não vai fazer nenhuma função, ou que ele vai fazer uma função totalmente diferente do enunciado. Então, por isso que é importante colocar em prática. A referência visual faz você aprender a tecla de atalho e não decorar. Perfeito? Então, vamos para mais uma questão. Mais uma questão aqui, galera, que eu separei para você. Traz a seguinte tecla de atalho. Olha lá. Assinale a opção que apresenta a combinação de teclas que permite abrir uma nova aba no navegador Mozilla Firefox em sua versão mais recente e com a configuração padrão instalada em uma máquina com sistema operacional Windows. Ele traz lá Ctrl B, Ctrl D, Ctrl E, Ctrl T e Ctrl A. Para isso, nós vamos fazer isso na prática. Nós vamos abrir o Mozilla Firefox na sua versão mais recente, né? E aí, nesta versão, nós vamos aplicar essas teclas de atalho que ele está ali cobrando, né? Então, olha só. Abrindo aqui o Firefox na sua versão mais recente, tá? Então, você vai ver aqui na minha tela, tá aí, ó. E aí nós vamos fazer a aplicação. A primeira tecla de atalho que está lá na questão é o Ctrl B. Vamos ver o que o Ctrl B faz aqui, ó. Ctrl B. Olha, ele está mostrando os favoritos, olha que bacana. É isso que o Ctrl B faz. Ele mostra os favoritos. Ctrl B novamente, ele vai ocultar. Ctrl D. Ctrl D, ele adiciona ao site que você está visitando aos favoritos, tá? Então, você dá um Ctrl D, ele habilita ali para você, ó, tá certo? Depois, Ctrl E. O que o Ctrl E vai fazer? Olha só. Então,
Se eu apertar aqui o Ctrl E, veja o que ele faz ali, ó. Ele traz ali uma pesquisa na web. Olha que bacana. É isso mesmo? É, ó, Ctrl E. Ele traz ali para você o Google com o buscador padrão, ele já traz ali para você fazer a pesquisa na web. Tá certo? Ctrl T. Olha lá o que ele vai trazer ali para a gente, ó. Ctrl T, ele vai trazer para a gente uma nova aba. Você viu aqui em cima, né? Ele habilitou uma nova aba lá, tá bom? E o Ctrl A, gente? Ctrl A. Olha o que ele fez ali embaixo. Ó. Ele selecionou tudo, tudo que está presente ali dentro da nossa página da internet. Ele vai selecionar. Perfeito? Então, recapitulando, nós vamos colocar ali, ó. Ele vai em cada uma das alternativas. Vamos colocar ali o que cada elemento ali representa. Então, o Ctrl B, ele mostra os favoritos. Né? O Ctrl D, ele adiciona aos favoritos. Vamos arrumar aqui para ficar bonitinho, né? Aí. O Ctrl E, ele vai para a barra de pesquisa. Ctrl T a nossa resposta e esse cara aqui seleciona tudo. Belezinha? Então, a alternativa correta, alternativa D, Ctrl T. Beleza? Fechou? Vamos para mais uma questão? Mais uma questão aí sobre teclas de atalho. Um usuário do Word, na versão 2013 em português, deseja alinhar um texto à esquerda utilizando as teclas de atalho. Para isso, após ele marcar o texto, ele utiliza as teclas de atalho. Alt P, Ctrl Q, Ctrl F, Ctrl G ou Alt K. O que a gente vai fazer? Vamos abrir o Word, né? Então, eu tenho aqui o Word para a gente verificar, né? Então, tá aqui. Vou mostrar a minha tela para você já. O Word já está aberto aqui, certo? Eu vou colocar um pequeno texto. Vou colocar aqui para você, ó, um texto. Vamos ver se vai funcionar, né? Funcionou. Então, a gente tem aí um pequeno texto. Onde, nesse texto, eu vou dar um Enter aqui e deixar em evidência a palavra, ali no caso, né, vídeo, certo? Então, está em evidência aqui, no caso, o vídeo. Então, quando eu seleciono aqui, ó, o vídeo, ou nem preciso selecionar, eu posso aplicar as teclas de atalho ali para ver o que vai trazer o alinhamento do texto à esquerda. Para isso, eu já vou deixá-lo centralizado, tá? Então, ele vai estar centralizado e aí eu faço a aplicação das teclas que estão presentes na questão. Quais são? A primeira foi Alt P. Se eu faço Alt P aqui no Word, o que ele faz? Ele não vai fazer absolutamente nada. Ctrl Q é o que ele traz ali na alternativa B. Opa, ele alinhou à esquerda. É isso mesmo? É, ó. Eu coloco aqui o mouse em cima de alinhar à esquerda, ele está trazendo a informação ali para você, ó. Que é o aproximar aqui, vou dar um zoom lá, ó. Aí eu coloco aqui o mouse em cima, ele traz, ó, alinhar à esquerda. Ctrl Q. E se fosse para centralizar? Eu tenho aqui, ó. Centralizar é Ctrl E. E se fosse para alinhar à direita? A direita é Ctrl G. E justificar, Ctrl J. Tá? Então, essas são as teclas de alinhamento. Então, como você viu, pode sim ser cobrado em prova. Então, é importante conhecer. Tá? A alternativa C trouxe uma, ali no caso, um Ctrl F. Vamos ver o que ele faz aqui no Ctrl F? Ó. Ctrl F. Ele faz no Word com Ctrl F? Nada.
tá? O Ctrl F não vai fazer nada. Ctrl G, a gente já viu o que que acontece, ó. Ctrl G, ele vai alinhar à direita. E o Alt K? Alt K. Olha o que ele trouxe ali, ó. Tá vendo? Então, se eu aperto aqui, ó, só o Alt, ele mostra ali quais são as opções de utilização da tecla Alt mais uma letra para poder fazer uma ação ali dentro do nosso Word, né? Dentro da nossa barra, aqui no caso na faixa de opções, tá certo? Então, Alt K, ele vai trazer ali para a gente mais opções, tá vendo? E aí, a partir do momento que você vai e escolhe ali, no caso, o que você quer, né? Então, por exemplo, Alt 2, ele trouxe ali para a gente, dentro do zoom aqui, ó, várias páginas, que era o que estava sendo exibido, né? Uma página, né? 100%, ou eu posso fazer um zoom ali mais personalizado, ok? Então, o Alt K não vai mexer com o alinhamento, ele vai permitir que você escolha ali, ó, entre as ações presentes. Ele mostra quais são ali as letras que podem ser acionadas, né? E aí, eu escolhi o Alt 2, depois que eu apertei o Alt K, aí você está vendo aqui em cima, ó, várias páginas. Por isso que ele deixou ali pequenininho, né? Mostrando ali para você uma página só, mas se tivesse mais páginas, eu veria. Belezinha? Então, voltando para a questão, ficou muito mais simples, né? Escolher a alternativa correta, que é o Ctrl Q. Beleza? Próxima questão que envolve tecla de atalho, nós temos ali o seguinte, ó. Sem usar o mouse, qual é a combinação de teclas usadas para abrir o Windows Explorer, hoje chamado de explorador de arquivos no Windows atual? Então, Windows Explorer ou explorador de arquivos vai dar no mesmo, tá? Qual a tecla de atalho que ele abre o explorador de arquivos? Então, tecla Windows mais a tecla E, tecla Windows mais a tecla A, tecla Windows mais a tecla R ou tecla Windows mais a tecla D. Você vai acompanhar comigo aqui na minha tela, né? Então, olha só. Na minha tela, se eu apertar Windows mais E, olha o que ele vai fazer. Ele abre o explorador de arquivos, exatamente o que a gente precisa, né? Então, a alternativa correta já é a alternativa A. Se eu fizer o Windows A, olha o que ele faz. Ele abre aqui o que a gente tem no computador. Aí você está vendo no Windows 11, mas no Windows 10 ele traria ali para a gente as informações que estão presentes no que a gente chama de central de ações, tá? Seria aquele balãozinho que fica perto do relógio do Windows, tá bom? E o Windows R, olha lá, o Windows mais o R, ele traz o executar, tá? Isso desde a versão do Windows bolinhas, né? Ele traz o executar. E o Windows D? O Windows D, ele vai, no caso, mostrar a área de trabalho, como você está vendo aí, tá? Essa é a característica do Windows D. O Windows D, novamente, ele volta a exibir aí para a gente a nossa área de trabalho. Beleza? Então, mostrou a área de trabalho, volta a mostrar as janelas que estavam abertas. Tranquilo? Então, portanto, a alternativa correta nesta questão é a alternativa A, tecla Windows mais a letra E. Pode ter a possibilidade, professor, de questões que não sejam de múltipla escolha abordarem o assunto de teclas de atalho? Sim, questões do Sebrasp, Quadrix, que são provas que traz ali a característica de ser afirmações de certo e errado, também podem trazer teclas de atalho. Eu trouxe exemplos para você. Vamos ver? Olha lá. Então, aqui nessa questão, ele traz para a gente o seguinte, ó. O gerenciador de tarefas do Windows 7 pode ser aberto pelas teclas de atalho Ctrl Shift ESC. E aí, o que você acha?
Já vimos aí que essa tecla de atalho é uma tecla de atalho que tem frequência em prova. Então, neste caso, a afirmação ela está correta. É isso mesmo. Então, o gerenciador de tarefas do Windows 7, do Windows 10, do Windows 11, inclusive, se eu apertar Ctrl Shift ESC, ele vai trazer ali, no caso, o nosso gerenciador de tarefas. Belezinha? Mais uma questão aí que eu separei para você, ó. Traz lá. Considere as seguintes afirmativas sobre teclas de atalho no sistema operacional Microsoft Windows 7. Mas a gente sabe que pode se aplicar também ao Windows 10 e o Windows 11. Aí ele traz na primeira afirmação, a tecla do logotipo do Windows mais a letra B pode ser utilizada para bloquear o computador ou trocar de usuário. Será? Então veja aqui, ó. Se eu colocar aqui Windows B, olha lá o que acontece. Ele está mostrando só aqui, no caso, mostrar os itens ocultos, né? Você está vendo ali que ele deu um destaque na setinha, é o que o Windows B faz, ó. Windows B, é isso que ele está fazendo, ó, mostrar ícones ocultos, tá vendo lá, ó? Tá? Então, não vai fazer essa afirmação. Então, o item 1 está errado. No 2, a tecla de logotipo do Windows A pode ser usada para utilizar a opção de exibir a área de trabalho. O Windows A, ele mostra a central de ações, né? Então não tem nada a ver com exibir a área de trabalho. Mostrar a área de trabalho é o Windows D. E aí sobrou o item 3, né, que fala as teclas de atalho Ctrl Shift ESC pode ser utilizada para abrir o gerenciador de tarefas. Sim, a gente já viu, né? Ctrl Shift ESC, ele traz para a gente o gerenciador de tarefas. Beleza, turma? Então, voltando para a questão aqui, a gente sabe que a alternativa correta é aquela que vai trazer apenas o item 3, que é a alternativa C. Fechou? Beleza? Vamos para a próxima questão? Próxima questão aqui, ó. As teclas de atalho para se acessar a página de downloads em uma nova guia nas versões mais atuais do navegador Google Chrome são Ctrl mais N, mais J, mais P, mais F ou mais T. Vamos abrir aí, então, o Google Chrome para a gente poder conhecer as informações que estão sendo cobradas. Olha lá. Você está vendo aí, o Google Chrome já está aberto. Se eu aperto Ctrl N, ele abre outra janela. Então, aqui no meu caso, Ctrl N, outra janela. Você viu que ele deu uma piscada, ele já abriu uma outra janela. Se eu pressionar o Ctrl J, ele vai trazer ali o histórico de downloads, né? Os downloads que foram realizados aqui dentro do navegador Google Chrome. É uma tecla de atalho universal, inclusive, tá? Ele não serve apenas para o Google Chrome, mas serve para todos os navegadores que nós temos, tá? Então, pode ser o Edge, pode ser o Mozilla Firefox, pode ser o Google Chrome, então, tanto faz o navegador que você utiliza. E o Ctrl P serve para quê? Ctrl P é uma tecla de atalho universal, né, gente? Que serve para você abrir a janela de impressão, né? Ele vai trazer ali a opção de você imprimir. E o Ctrl F? O Ctrl F, ele vai trazer a opção de pesquisa dentro da página web que você está visitando. Então, por exemplo, se eu digitar uma letra aqui, ó, digitei o T, ele está destacando tudo que tem T ali na tela. Né? Você viu ele que ficou amarelinho, dentro ali do pesquisa do Google apareceu ali em laranja o T, né? Então, quando você faz ali a digitação através do Ctrl F, ele vai pesquisar o texto referente ao que você escreveu lá. E o Ctrl T? Ctrl T, já vimos hoje, né? O Ctrl T, ele abre uma nova guia, só que a gente viu fazendo referência a quem? Mozilla Firefox. Então, portanto, voltando para a questão em si, ficou evidente que a alternativa correta aqui trata-se da alternativa B, Ctrl J. Beleza? Mais uma questão agora do Sebrasp, onde ele fala:
Ao se utilizar o atalho Ctrl Shift N no Chrome instalado em ambiente Windows, uma nova janela será aberta no modo de navegação anônima. Olha só aqui a pegadinha. O camarada ele continua lendo e para aqui, ó. Uma nova janela? Não, uma nova janela é só Ctrl N. Mas ele fala, nova janela em navegação anônima. Então, nesse caso, a afirmação ela está corretíssima, tá? Então, por exemplo, volta lá para o Google. O Google está aqui. Então, quando a gente faz a combinação de Ctrl Shift N, ele vai trazer para a gente ali, ó, Ctrl Shift N. Ele traz ali, ó, a navegação anônima. Então, é abrir uma outra janela para que você possa trabalhar com a navegação anônima, que permite que você possa navegar sem que o navegador registre seu histórico de navegação, cookies, dados de site e informações que você preencheu em formulários. Tá bom? Essa é a característica da navegação anônima. Essa tecla de atalho ela pode ser utilizada não só no Chrome, mas também no Edge. Beleza? Então, voltando aqui para a afirmação, que a gente já colocou aí como certo, vamos conhecer mais uma questão que eu separei para você, e também é do tipo certo e errado. No Word, quando uma palavra está selecionada no documento em edição, o dicionário de sinônimos que é acionado ao se pressionar simultaneamente as teclas Shift F7 disponibiliza uma lista de palavras com significado semelhante ao da palavra selecionada. Será que é verdade? Vamos ver? Então, eu já tinha deixado o Word aqui aberto, né? Então, a gente vai voltar para ele. Então, se eu seleciono aqui, ó, uma maneira e aperto o Shift F7, ele abre o dicionário de sinônimos, você viu ali do lado, ó, né? Então, maneira, ele traz ali para a gente atitude, caráter, costume, estilo, jeito, modo, né? Então, está trazendo ali a opção de você utilizar o dicionário de sinônimos. Então, voltando para a questão, olha lá o que ele fala na afirmação. A afirmação, ela está trazendo para a gente, quando uma palavra está selecionada no documento em edição, dicionário de sinônimos que é acionado ao pressionar simultaneamente Shift e F7, disponibiliza uma lista de palavras com significado semelhante ao da palavra selecionada. Certo ou errado? Certíssimo. É isso aí. É o que a gente tem exatamente aí na afirmação. Beleza? Tranquilo? Então, olha só. Aí, continuando, eu separei para você mais uma questão. Olha lá. Essa questão ele também traz ali no Word, ó, só que a tecla em questão é a tecla F7. Então, pressionar a tecla de função F7 tem por finalidade A. Traduzir um texto selecionado para outro idioma usando um dicionário bilíngue. B. Fazer uma pesquisa em materiais de referência como dicionários e enciclopédias. C. Sugerir outras palavras com significado semelhante ao da palavra selecionada. D. Verificar a ortografia e gramática no texto do documento, ou E, adicionar um comentário sobre um texto selecionado. Então, vamos lá, ó. A tecla de função F7 no Word. O Word já está aqui, né? A gente volta para ele, e aí você vai conhecer o seguinte, olha lá, ó. Se eu pressionar o F7, deixa eu fechar aqui o dicionário de sinônimos, que a gente já utilizou na questão anterior. Se eu pressionar aqui o F7, olha lá o que ele faz. Ó. Ele faz a utilização da correção ortográfica, tá vendo? Ele já trouxe aqui, ó, você concluiu a correção das sugestões do editor. Onde está essa informação, professor? Então, quando eu venho aqui, dentro de revisão, ele vai trazer aqui para a gente o seguinte, eu vou dar um zoom lá para você ver. Ó. Vem aqui, ó. Olha lá. Certo? Então, ele traz aqui o editor, que seria o nosso corretor ortográfico, F7, verifica sugestões de escrita, gramática e ortografia. Temos o dicionário de sinônimos, Shift F7, né? Então, você está vendo ali, ó, ele vai abrir o dicionário de sinônimos. Então, dentro da revisão,
né, que é aí a guia que permite que a gente faça esses elementos, você tem o F7, que é o corretor ortográfico, e o Shift F7, que é o dicionário de símbolos. Beleza? Então, vamos voltar aí para a nossa questão, né, aqui, ó, voltando aqui para a nossa questão, nós temos, então, como alternativa correta, a alternativa D, verificar a ortografia e gramática no texto, no documento. Vamos a mais uma questão? Próxima questão aqui, ele está trazendo para a gente ainda no Word. Ó. Para inserir uma quebra de página no Word, pode-se utilizar o atalho para o teclado. Ctrl Enter, Ctrl 1, Ctrl Page Down, Ctrl P ou Ctrl F1. Vamos voltar lá para o Word? Voltando para o Word. E aí a gente vê aqui o seguinte. Olha lá. Então, a alternativa A, ele traz o Ctrl Enter. Eu vou diminuir aqui o seguinte, ó, um pouquinho do zoom, para a gente poder ver a página em si. Então, se eu faço aqui, ó, do jeito que está aqui o cursor, eu vou colocar aqui entre um parágrafo e outro. Se eu dou Ctrl Enter, olha o que ele faz. Ele trouxe aqui para a gente o seguinte, diminuir mais um pouquinho o zoom e vir aqui de novo no exibir e escolher várias páginas para ficar uma do lado da outra. Olha lá, tá vendo? Então ficou, né, da seguinte maneira. Se eu pressionei o Ctrl Enter, ele fez uma quebra de página. Abriu aqui para você, separando entre os dois parágrafos, por causa da posição aqui do meu cursor, ele jogou ali o texto para a próxima página. Esse é o Ctrl Enter. O que o Ctrl 1 faz? Ctrl 1. Ele no Word não faz absolutamente nada aí, tá vendo? Ctrl 1, nada. E o Ctrl Page Down ou Page Up? Se eu colocar aqui, Ctrl Page Down, ele foi para outra página. Você viu ali o meu cursor piscando? Ó, se for Page Up, ele volta. Tá vendo? Page Down, Page Up. Dá para ver ali que está alternando entre uma página e outra, né? Ctrl P você sabe, ele vai trazer a janela de impressão, né? E o Ctrl F1, professor? Ctrl F1, olha lá o que ele fez, ó, tá vendo? Ele ocultou, né, a nossa faixa de opções, só trouxe ali, no caso, os menus, tá vendo? É isso que o Ctrl F1 faz no Word, Ctrl F1, ele volta a exibir a faixa de opções. Belezinha? Vamos escrever isso aqui? Vamos lá. Então, voltando aí para a questão, vamos escrever o que cada elemento faz ali no Word. Né? Então, olha só. No Word, Ctrl Enter é a nossa resposta. Ctrl 1, faz nada. Ctrl Page Down, vai para a próxima página. Vou colocar aqui, ó. Vai para próxima página. Né? Ctrl P, janela de impressão. E o Ctrl F1, ele oculta a faixa de opções. Ele oculta ou mostra, né? Depende, se já ocultei, Ctrl F1, ele vai mostrar. Belezinha? Então, colocando aqui a alternativa correta, a gente já sabe que o Ctrl Enter é que vai fazer ali, no caso, a aplicação da quebra de página. Beleza, turma? E aí, mais uma questão que eu separei para você aqui, ó. Questão 15. Utilizando o aplicativo Microsoft Word 2013, ou então superior, o usuário acabou de aplicar negrito em uma parte do texto e deseja aplicá-lo imediatamente em outra. Considerando esse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta a tecla, o atalho que o usuário deverá utilizar para aplicar o negrito na nova parte selecionada. F4, Ctrl Underline, Shift F5, Ctrl U
ou Ctrl 1? E aí, galera, vamos ver isso aqui no Word? Essa questão é uma questão meio casca grossa, hein, de tecla de atalho que ninguém está acostumado a utilizar, né? Olha só, o Word já está aqui engatilhado para a gente, ó, então você já está vendo aí o meu Word. Vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos aplicar, vou dar mais um zoom aqui, nós vamos aplicar aqui o negrito na palavra vídeo. Eu cliquei 2 vezes lá em vídeo, vamos aqui na página inicial, você vai ver que eu vou clicar aqui em negrito. Vídeo ficou em negrito. Se eu selecionar aqui, por exemplo, a palavra maneira, qual tecla que eu vou utilizar para deixar maneira em negrito, sendo que as alternativas não traz ali de novo o Ctrl N. Eu tenho o F4, o Ctrl mais o underline, o Shift F5, o Ctrl U e o Ctrl U, tá? Então é isso que ele traz. Beleza? Vamos lá. Se eu pressionar F4, olha que interessante. Fica negrito, galera. Nossa, eu nunca usei isso na vida, senhor. Pois é. Mas ele faz esse tipo de situação. A alternativa correta é o F4. Agora, e se eu tivesse selecionado aqui a palavra provar e pressionasse o Ctrl mais underline? Ctrl underline. Olha o que ele fez. Ele ocultou? Ele ocultou. Será que ele ocultou mesmo? Vamos mostrar aqui para ver se ele ocultou. Ele deu um sumiço ali, ó, né, no texto. Tá? Então, provar o Ctrl underline não vai deixar em negrito. E o Shift F5? Se eu pressionar Shift F5, olha lá o que acontece. Ele sumiu ali, tirando a seleção só. A palavra provar continua ali, ó, presente. Ctrl U. Ctrl U, ele vai substituir a palavra provar por outra coisa. Então, por exemplo, oi. Vamos substituir, ele substituiu ali, ó. Tá? Isso que ele faz. E o Ctrl 1 serve para quê no Word? Ctrl 1. Viu o que ele fez? Ele ajustou o espaçamento entre, né, uma linha e outra. Ele diminuiu ali o espaçamento. Tá? E é isso aqui. O espaçamento entre linhas ele foi para 1. Tá? Estava assim no padrão. Eu apertei Ctrl 1. Ele ajustou o espaçamento para 1. Beleza? Fechou? Então, voltando lá para a questão, né, olha aqui. A alternativa correta aí a gente já sabe, é a alternativa A, F4. Beleza, turma? Então, olha só, você viu aí comigo que quando a gente tem a presença, né, dessa funcionalidade do F4 dentro do Word, você pode passar, no caso, se estava negrito, passa a ser negrito também ali numa outra palavra, quando você aplica o F4. Né? Viu como é importante a gente aplicar as teclas de atalho e ver o que acontece, né? Então, você vai ver o que acontece, você vai ter a referência visual para que aquela tecla de atalho faça algum sentido, né? Então, por exemplo, se eu contasse para você, olha, gente, o F4 dentro do Word, uma vez que você já aplicou o negrito a uma palavra, você pode aplicar o negrito a outra palavra pressionando F4. Se você nunca fez isso na vida, não vai ter a referência visual. Agora que você tem a referência visual, fica mais fácil de lembrar que o F4 também pode ser aplicado para trazer uma formatação que foi aplicada antes, tá? Negrito, F4, tá? F4, tá? Ele vai trazer essa característica. Beleza, gente? Então, ó, vou deixar para vocês aí os meus contatos interativos mais uma vez. Caso você não tenha me seguido ainda lá no Instagram, vai lá, me siga, é @FábioAus. Se você ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, vai lá, Fábio Augusto Informática. Deixo também aí o meu WhatsApp para sugestões, elogios. Pode mandar que eu vou ter o maior prazer em responder. Beleza? Paro por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!